Moela, já ouviram falar? Bem, tem muita proteína e é bem barato. Pega aí a sua refeição e vem aqui comigo reagir a esse vídeo e ver. O Bitelo saiu o resultado do exame de genética dele, né? O Genetic Life. Estamos aqui junto com o Éder. Fala, Éder, tudo certo? Tudo bom, Diego? Você foi responsável de fazer esse exame de genética do Bitelo. Analisamos item a item e estamos aqui com o resultado. Já dá pra saber o perfil do menino. Saber se ele é um X-Men, um mutante ou não é. E nós estamos aqui com o X-Men. Rapaz, tô curioso pra saber agora a minha genética aí, hein? Tem muita coisa de como que é realizado um teste genético, pra ficar claro. São coletadas células da boca, não é bem saliva, são células da boca. Essas células são enviadas para um laboratório. Nesse laboratório, os equipamentos vão fazer a junção dos genes, ampliação, extração do DNA. E a gente... Antes que alguém se pergunte, vou extrair células da boca. O DNA de todas as células é igual. Sim, das células do seu osso, da sua cabeça, dos seus músculos, entendeu? Então, para avaliar a informação, você pode pegar qualquer célula do seu corpo, entendeu? A gente tem lá um resultado com base fidedigna de como que funciona o teu organismo. Vamos tirar a dúvida de todo mundo. Primeira coisa, todo mundo pensa, como que o Bitelo está com testosterona baixa e tem tanta força? A gente tem que pensar o seguinte, não podemos analisar o indivíduo apenas por uma única molécula ou por um único marcador. O Bitelo tem testosterona baixa, sim. Ótimo. Não dá para avaliar somente por um único marcador. Por quê? Porque a força e a massa muscular é uma herança quantitativa, ou seja, são interações de vários genes. Genes que têm a ver com o fator de crescimento, genes que têm a ver com a própria testosterona, genes que têm a ver com a sensibilidade a essa testosterona, com o número de receptores androgênicos, entendeu? Genes que têm a ver com a própria estrutura do sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, genes que têm a ver com o sistema nervoso. São várias características que são codificadas, vamos assim dizer, por genes diferentes. Então, o somatório de todos esses genes, de maneira perfeita, faria o ser humano perfeito em termos de força e massa muscular, entendeu? A genética dele diz que a condição dele de genética é tendência a baixa. Por outro lado, vamos olhar aqui no resultado que a gente fez, ó. Tendência baixa. Mas a genética é extremamente favorável para a performance atlética, ganho de massa magra e hipertrofia. Você tem um perfil de velocidade, mais força, mais resistência acima da média, com predisposição natural a maior volume muscular. Isso explica a... Por enquanto, isso aqui é o resultado, mas eles não estão dizendo quais genes aqui, pelo menos ainda, estão associados a isso. É o que eu espero que eles digam. Potencializa o físico que você já construiu. No entanto, propensão reduzida a níveis de testosterona. Vai parecer um negócio de filme, né? Mais força, mais velocidade, mais resistência. Como é que pode, né? Esse trem ser evoluído assim. Esse gene aqui, ó, ACTN3, você tem uma SNP. Essa SNP a gente chama de SNP, é uma alteração que ocorre na sua formação. E ela pode ser boa, pode ser ruim. No seu caso, você deu muita sorte. Essa mutação genética sua, que você herdou do pai e da mãe, Deixa eu explicar isso para vocês. Olha só, esse ACTN3, ele é um gene que está envolvido justamente com uma das coisas que eu citei aqui logo no início, que é justamente com os filamentos de actina que estão dentro do seu sarcômero. Deixa eu meio que desenhar eles aqui. Aqui. Essa aqui é a estrutura, seria mais ou menos essa aqui dentro do seu músculo. Ó. Essas linhas que eu estou fazendo aqui seriam os filamentos de actina. Eu vou dar seu nome actina. Aqui, beleza? E aqui no meio ia ter a miosinha. Tá vendo? E aqui seria ele relaxado. O que acontece é que no momento da contração muscular, no momento da contração, a miosina literalmente vem aqui, ó, taca ali o braço aqui e puxa. Taca ali o braço e puxa. Taca ali o braço e puxa. Puxa pra quê? Pra esse sentido aqui, ó. E as setas estão indicando, encurtando. Então vai acabar ficando assim, ó. E vai ficar mais fechadinho. Ó. Aqui, ó, mais perto um do outro, porque ela puxou. Ela puxou pro centro. Nossa, que desenho feio, velho. Tá completamente desproporcional. Vou apagar aqui, viu? Vou fazer de novo. Foi bem rápido. Pra lá. Aqui. Aí ela puxou pro centro. Tá vendo? Aqui embaixo também faz a mesma coisa. Puxa pro centro. É por isso que seu músculo faz isso aqui, ó. Aqui vai estar o negócio vai puxar pro centro. Aí você já chega a fazer uma bolinha, né? Entendeu? Então, esse filamento de actina aqui, ó, que eu tô circulando, tem uma versão que é alfa-actina 3. Essa aqui é a versão mais forte. E aí é que tem tudo a ver com isso aí que ele falou. Porque o Bitelo tem essa característica. É melhor, porque ele tem mais alfa-actina 3. Observa aí no quadro, tem um gene que ele marcou que é o CC, né? CC. Vamos botar assim, CC. E eu mesmo lembro como é que R, né? Mas ok. Pelo que eu estudei. Mas vamos botar o CC. Não importa, né? A letra não importa. O que acontece? Eu vou fazer mão fechada como se fosse um filamento mais forte e mão aberta como se não fosse fazer esse filamento forte. Beleza? Então o que acontece? Você vai receber um do pai e outro da mãe. Foi o que ele falou. O que acontece é que o Bitelo, ao invés de receber um fraco da mãe e um forte do pai, ou um forte da mãe e um fraco do pai, ele recebeu forte dos dois. Entendeu? força. Seu nível de força é absurdamente fora da média. Então você tem muita força. O contraponto seu é a testosterona baixa. E a gente, para poder chegar nesse resultado, foram analisar todos esses marcadores, tá? Para poder chegar nesse... Pausa aqui os marcadores para me olhar. Olha, gente, eu sou estudante de medicina. O cara aqui é geneticista. Então, tipo assim, dos marcadores aqui, e eu tô olhando que tem a ver com testosterona, vou até escrever aqui. O NR2F2.
Esse aqui tem a ver com as células de Leydig, que seria justamente aonde no seu testículo é fabricado a testosterona. Ele tem a ver com a produção dessas células de Leydig. Só que qual é a questão aqui? É que eu não estou vendo mais nenhum aqui que tem a ver. Pode ser simplesmente problema meu, né? Problema que eu sou estudante, ainda não sou formado, ainda mais que aqui é uma área específica da medicina, né? Que é coisa que o cara vai fazer depois que se forma em medicina. Mas eu estou vendo esse que tem a ver com a produção de testosterona. Eu tenho quase certeza aqui que não tem mais outros que tem a ver em si com a produção de testosterona. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o FAN 9A. Olha aí, é o terceiro da primeira coluna, tipo 1, 2, 3. Esse terceiro tem a ver com células gêmeas. E o de cima também, o Serpina. Serpina 2. Esses dois aqui tem a ver com as células germinativas. Vou botar aqui, germinativas. Pode parar para pensar e falar bem assim, germinativas. O que quer dizer germinar? Germinativas, gênesis, início, nascimento, né? É justamente as células que vão se desenvolver e vão gerar os seus espermatozoides, entendeu? Então, assim, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum gene, não tem quase nenhum que fala a respeito de testosterona, a não ser da produção em si de testosterona. Porque as células germinativas, elas produzem espermatozoides. Se tem algum aqui que tem a ver com as células de Sertoli também, as células de Sertoli servem, estão no seu testículo também, mas servem para alimentar as células germinativas. Então, assim, de fato, isso aqui é um score, isso aqui dá um score de características androgênicas. O que seriam características androgênicas? Seriam características masculinas. Andros quer dizer de homem, né? Porém, não é específico de testosterona, entendeu? Eu acho que deve ter um logaritmo aqui no cálculo que favoreça que o peso do NR2F2 seja maior do que o dos outros demais. Mas ainda assim, não é algo tão específico para testosterona. Tem um outro gene ali que é interessante, ó, o AR. Esse AR, cara, ele tem a ver com a densidade de receptores androgênicos. E isso aqui, ó, se tivesse, velho, era bom que tivesse isoladamente, né, pra gente analisar. Tipo assim, a variante do gene AR que o bitelo tem é boa, por quê? Porque se a variante do gene AR que o bitelo tem fosse boa, cara, o que acontece? O bitelo poderia ter uma testosterona baixa e mesmo assim ser muito responsivo à testosterona. Por quê? Porque para a testosterona agir, ela tem que se ligar aos seus receptores. E os receptores são os receptores androgênicos, que tem a ver aí com o gene AR. É o gene AR que manda produzir esses receptores. Então, se o bitelo tivesse uma densidade de receptores androgênicos absurdas, ou seja, muitos receptores androgênicos, a pouca testosterona que passasse por ali ia se fixar nesses receptores, então o sinal ia ser muito forte. Poderia ser, entendeu? E é uma teoria, entende? Que eu acho que, inclusive, tem muitos outros cientistas, outros especialistas daí, né, farmacologistas, entre outros, que também tenham essa ideia, né, que a densidade também pode ser uma resposta para pessoas com testosterona baixa terem muita massa muscular. É isso, né? Aqui, o score está parecendo mais um score de um touro reprodutor, né? Ó, o tanto de testosterona que ele produz, o tanto que ele é sensível a essa testosterona para, sei lá, ter aquele vigor masculino, né? E o quanto de espermatozoides ele pode produzir, né? O NR2F2, se ele tiver baixo aí, ó. Mas enfim, pode ser isso, pode ser. Vai baixar muito mais do que de uma pessoa normal, uma pessoa que não possui essas condições aqui. Tá? Então, vamos voltar pro ponto. Você tem resposta treino desafiadora no quesito VO2. Esse VO2 é o oxigênio nos músculos, tá? Você precisa um pouquinho mais de oxigênio nos músculos. Então, às vezes um cardio ajuda, não sei se você faz muito. Nossa, eu fazia. Sempre ficava bem. Agora não tá dando tempo, não vou começar a fazer de novo. Metabolismo da cafeína mais lento. Você sabia disso, Vitão? Uai, eu não sabia não. Mas de café, cafeína é café, né? Cafeína no geral, pode ser do café, a do pré-treino, a do remédio, tem tudo tem cafeína pra você. Os energéticos. Olha só que interessante. Eu tô tomando café aqui, mas eu já fiz um vídeo, não sei se eu postei. Tá pra postar. Cafeína pode sim diminuir a sua massa muscular. Ou melhor, diminuir o seu ganho de massa muscular e ainda ser lesivo. Poder gerar aí dificuldade na recuperação de ligamentos. Isso porque sim, ela atrapalha no caso dos ligamentos, ela diminui sim. Ela pode diminuir pela via AMPK,
a síntese de proteína. E a síntese de proteína tanto tem a ver com a massa muscular, como, se você não sabe, também tem proteínas nas suas cartilagens, nos seus ligamentos ali, né, na sua articulação, vamos dizer assim, de maneira geral. E se você não tem ali o trabalho dos fibroblastos bem feito, você também não recupera bem as suas articulações, como também a massa muscular. E sim, Todos esses genes aqui foram analisados e a sua herança genética de pai e mãe é muito forte para o metabolismo da cafeína ser lento. Ou seja, a gente tem uma quantidade que a gente pode tomar de café por dia. Depende de cada pessoa. Eu vejo a gente, é bom tomar café, é ruim tomar café. Depende, cada pessoa responde de uma maneira. E a tua resposta é lenta. Você toma café, o café permanece muito mais tempo dentro de você para ser eliminado. E aí você vai tomar outra dose, e nem eliminou toda aquela, então vai cada vez aumentando mais. Isso vai te gerar problemas de insônia, vai tirar problemas de ansiedade, tem pessoas que chegam a ter tremores e uma série de outras coisas. Parece uma simples... esse é o problema de você ter muita cafeína no seu corpo, sabe por quê? Isso aí que ele falou pode lascar o bitelo mesmo em banda. Pode estar freando os resultados dele. Ele poderia ter galopado muito mais rápido. Você vai falar, por quê? Bem, pelo seguinte, a cafeína, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere muito cálcio, entendeu? E essa liberação muito grande de cálcio é justamente o que acontece durante o seu treinamento. Aí você fala, ótimo, para um treinamento. Exatamente, ótimo para o treinamento. Então você tomar um pré-treino e treinar, isso é ótimo, a sua contração vai ficar mais vigorosa. O problema é, como o metabolismo de cafeína dele é lento, entendeu? E mesmo que não seja lento, se tomar altas doses, a cafeína vai ficar lá durante muito tempo, muito tempo. Então o que acontece? A pessoa acaba não saindo desse estágio de treino. E aí o que acontece? Se o seu corpo está no estado de treino, no estado de cortisol alto, de adrenalina alta, de noradrenalina alta, de cafeína alta, de cálcio fora do retículo sarcoplasmático alto, isso quer dizer que ele não está se recuperando. É como se aquelas 48 horas de descanso que algumas pessoas dão e que o bitelo inclusive gosta, o bitelo treina 3 vezes por semana, e isso tem muita base científica. Esse descanso já não é mais 48 horas. Por quê? Por causa da cafeína. A cafeína está atrapalhando esse momento de descanso. Está parecendo que o músculo, velho, é como isso aqui, ó. Não importa se você jogou de propósito no chão ou se você sem querer deixou cair. Se o cálcio caiu no citoplasma, o seu corpo vai reagir como se você estivesse lutando com um pitbull, ou carregando peso, ou fugindo de um animal, ou treinando, entendeu? Gene que te favorece a ter insônia. Você tem outros genes que te desfavorecem a eliminar cafeína. Se a gente juntar tudo, quando a gente junta tudo isso, você vai ter muito mais insônia do que o normal, concorda? Aí a massa magra natural, VCAM, GG, isso aqui é um dos genes que te favorece, interessante. Melhor performance em força, velocidade, assistência. Olha só isso aqui. Performance e hipertrofia, maior massa magra natural, VACAM, GG. Observe, ele é homozigoto para essa característica. Observe. Eu não sei se vocês lembram das aulas de biologia, mas a gente falava azão, azinho. O azão, azinho, se a pessoa é azão, azinho, ela é heterozigoto. 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 Se ela tem as duas características desejáveis, ela vai ser homozigoto para a característica desejável, porque ela pode ser homozigoto para a característica não desejável. Então, por exemplo, ela pode ser esse aqui. O caso, né? É homozigoto, só que não é desejável, entendeu? Então, seria heterozigoto também, só que desejável. Característica desejável, né? Beleza. O que acontece? O bitelo, e aqui vai ser uma coisa bem interessante de a gente analisar. Eu vou botar R, mas eles usaram o quê? Eles usaram C, não foi? Eu vou usar C, então. No gene ATCN3, o bitelo, ele é homozigoto com uma característica desejável. Característica C e C. Só que para você ter essas duas características, ou você tem uma, a probabilidade é de 60%, 0,6. Aí, a probabilidade de você ter a outra, obviamente, é 0,6. Entendeu? O que vai dar 0,36, que é 36%, né? É igual a 36%. Só que esse VACAM, né? Que tá aí como GG, a probabilidade de você ter um dele, um só, na sua genética, é de 0,2% só. Vamos lá. 0,2%. A probabilidade de você ter o outro também, de você ser um homozigoto, você ter os dois, é, de novo, né? Vamos calcular 0,2. O que vai dar aqui? 0,04. Que é o quê? Que é igual a 4%, né? Só que a probabilidade de você ter esses dois, ou seja, de você ser tanto homozigoto CC quanto homozigoto GG, seria o quê? Seria dos 36% do bitelo, ou seja, de você ser GG, 0,36, que é 36%, que é a mesma coisa, multiplicado pelo... peraí, aqui é CC, né? CC. Vamos lá. CC. E aqui pelo GG. O GG é o quê que a gente viu? 0,04. Que é o mesmo 4%. Isso aqui vai dar o quê? Dá 0,044. É isso? Igual a 1,44%. 1,44%. Ou seja, mais ou menos uma pessoa e meia a cada 100 indivíduos, né? No caso, seria uma pessoa a cada 70, se eu não me engano.
uma pessoa a cada 70 pessoas. Você fala, mas também não é tão raro. Mas olha só. Eu tô falando de duas características que o Bitelo tem para ser forte. Para ser bom. À medida que você adiciona mais características aqui, vai cada vez ficando mais raro. Se o Bitelo tem essas características, é uma boa explicação. Por quê? Porque isso aqui não tem necessariamente a ver com testosterona, entendeu? Essas coisas que eu estou mostrando não tem a ver com testosterona. E são coisas que têm a ver com força e massa muscular. Isso é melhor ainda mais se ele tiver, por exemplo, o gene de IGF-1, né? Bom, se ele tiver o MGF alto, né, gente, sabe o que é o MGF? É tipo de resposta local ao treinamento, entendeu? O IGF-1, os fatores de crescimento, depois de um treino, eles aumentam de maneira local também, entendeu? No músculo. E talvez isso explique, eu acho que tem uma foto do Bitelo dele muito alto e magrinho, né? Magrinho. O que mostra que talvez o GH dele já fosse alto e os fatores de crescimento já fossem altos. Só que o MGF é tipo de resposta ao estímulo, né? Ao estresse. Vem ali depois do treinamento, depois de você fazer um esforço, de você, sei lá, lutar, de você carregar peso, de você trabalhar na obra, de você construir, né? Coisas da natureza. E o Bitelo, inclusive, construiu isso na natureza, digamos assim. Só que uma natureza um pouco moderna. Em vez de trabalhar com madeira, construindo, caçando, cuidando de animais, foi sendo pedreiro. Então talvez a resposta disso dele fosse altíssima. Então o fator de crescimento já mostrava que ele tinha muito fator de crescimento. Ele era alto, magro. E aí na hora que ele treinou, a resposta veio rápida, porque o fator de crescimento local ali do músculo também aumentou muito rapidamente. É diferente do Ramon Dino, por exemplo, que é um cara que você via que mesmo antes de fazer esforço físico, ele já tinha uma estrutura muscular já boa. Né? Talvez o quê? Miostatina muito baixa, que é outro fator. Genes que tem a ver com miostatina. Miostatina, ela meio que dá uma freada no ganho de massa muscular, sei lá, pra você não quebrar os seus ossos, os seus ligamentos, por terem músculos tão fortes. Tem um anime, né, que fala isso, de um cara que tinha músculos tão fortes, que ele quebrava os ossos e os ligamentos. Então, o que acontece? A miostatina ela meio que dá uma freada. Se o Ramon, por exemplo, tivesse uma deficiência disso, ele também consegue ser forte com testosterona baixa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Acho que tem um boi, que o nome, eu acho que a raça é Belgian Blue. Caraca, meu irmão, parrudo. Olha esse aqui. Olha esse bicho. Eu já ia falando, ó bitela. Ó. Tá bicho grande, musculoso retado. O azul belga, ou Belgian Blue, né, é uma raça de gado bovino originária da Bélgica, famosa por sua dupla musculatura. Um físico ultra esculpido e hipermusculoso, causado por uma mutação genética natural no gene da miostatina, que eu falei, né? Então, se o Bitelo tiver isso, o que eu, embora não acho que eu acho que é mais ali no lado do IGF, ele também tem uma resposta a estímulo muito alta, né? Às vezes só andando o cara cresce. Mas no caso do Bitelo não foi só andando, mas foi trabalhando. Então talvez o MGF dele, né, os fatores de crescimento locais sejam muito bons. Então ele, em suma, embora não seja certeza ele ser natural, pessoas com a genética que o Bitelo aparenta ter, realmente podem ter força mesmo com a testo ali em torno dos 300. E lembre-se de tomar cuidado com o excesso de café, pré-treino e energéticos, para não diminuir a sua hipertrofia e se lesionar. Já se inscreve e curte para não perder o vídeo sobre cafeína e fica ligado que a comunidade SSF tá no forno.